Shalom, povo de Deus. Shalom, meus irmãos, meus amigos, minhas ovelhas amadas. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vós. Obrigado pelo carinho da sua participação. Obrigado pela sua presença. Onde você estiver neste momento, seja na sua residência, no seu trabalho ou no hospital. Deus, Ele cuida de ti. O Senhor Deus, Ele cuida da sua casa, da sua família. Acredite no poder sobrenatural da fé. Nós estamos aqui vivendo mais um momento especial na presença do Altíssimo. Ele é digno de receber toda a glória e toda exaltação. Abra seu coração para participar mais uma vez de um momento sagrado, um momento onde nós paramos tudo para ouvirmos a palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos levanta, que nos dá ânimo. A palavra do Senhor, ela traz alegria, ela traz gozo para o coração. Então levante a sua cabeça, receba a palavra de hoje e seja edificado, edificada. Muito obrigado a todos pelas mensagens, pelas saudações. Obrigado pelo seu boa noite. Obrigado por você fazer parte deste poderoso exército. É o exército de oração. Falando em oração, daqui a pouquinho nós vamos orar. Claro que antes vamos receber a palavra santa de Deus. Vamos trazer aqui, vamos recordar mais uma palavra. Dos arquivos que eu tenho guardado, são muitas mensagens ao longo dos anos, essas mensagens poderosas, pregações de fé. E eu estou compartilhando aqui com os irmãos, estou compartilhando com vocês com muito carinho, porque é um arquivo pessoal, é algo pessoal, é algo que eu tenho guardado há muito tempo. E agora estou disponibilizando cada mensagem com vocês aqui neste canal. Então aproveite essa oportunidade e receba com toda a sua alegria. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai orar com fé, após a palavra santa de Deus. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Acompanha mesmo, tá? Quando eu pedir para você abrir a Bíblia, você abre, lê, confere, tudo certinho, para que a gente possa edificar a nossa vida e fortalecer o nosso coração. Porque a palavra de Deus tem poder para fazer isso. Talvez você esteja fraco, fraca, debilitada, mas a palavra de Deus vai te levantar. Amém? Você crê? Então glória a Deus. Queridos irmãos, agora é o momento da palavra. E em seguida, após a mensagem, esteja comigo orando e recebendo vitória. Tá certo? Vamos à palavra de Deus de hoje para o coração da igreja. Shalom para todos os irmãos. Sem essa presença não somos nada. E no passado foi assim, não é? Aqueles que buscaram, aqueles que se envolveram com Deus, foram bem-aventurados. A gente lê a palavra. Inclusive ontem eu estive meditando aqui em 2 Crônicas, abra sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, você pode abrir o capítulo 27, nós vamos nos envolver aqui no 27, 28, 29, e vamos entender aqui o que aconteceu. 2 Crônicas 27, 28, 29. Aqui, amados, em 2 Crônicas, capítulo 27, fala do reinado de Jotão. O reinado de Jotão. E Jotão, a Bíblia diz que ele fez
o que era reto perante o Senhor, e agradou a Deus, de modo que lá no versículo 6, diz assim: assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Amém? Amém. Então, um ponto importante aqui, ele seguia, a Bíblia diz, que ele dirigia, na verdade, ele dirigia os seus caminhos, quem dirigia era ele, os seus caminhos, porém, segundo a vontade do Senhor seu Deus. Ele dirigia os passos procurando agradar a Deus, e isso fez com que ele fosse se tornando cada vez mais poderoso. E a gente já viu aqui vários exemplos de vários reis que foram poderosos, grandes, porque realmente procuraram andar com Deus, na obediência, no temor do Senhor. Como também podemos encontrar na Bíblia, e encontramos, exemplos de reis que fizeram o contrário, como por exemplo, esse que vem agora no capítulo 28, que é Acais, que era filho de Jotão. Então Jotão fez o que era bom e reto, e Deus se agradou dele e o abençoou, e ele se tornou poderoso. Daí então, quando ele morre, quem assume é Acais. E Acais já fez aí o contrário. A Bíblia diz, amados irmãos, que Acais, logo no início aí do 28, tinha Acais 20 anos de idade, quando começou a reinar. Aí diz, reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Davi seu pai aí é a forma de falar na fé. Na fé. Então, ele não fez o que era bom perante Deus. E logo a gente sabe que, começando a reinar assim, com certeza as consequências virão, e ele se dará mal nesta caminhada, nessa jornada. Até porque quando você começa a ler a história de Acais, ele começa a reinar mal perante o Senhor e faz o que não presta, começa a se misturar, começa a adorar os deuses estranhos, os Baalins, que eram os adoradores de Baal. Ele começa também a praticar certas coisas que muitos praticaram e se deram mal, como por exemplo, diz aqui que ele queimou os próprios filhos, como era um costume de alguns daquela época, isso oferecendo aos deuses, e isso desagradava ao Senhor, logicamente. A Bíblia diz, queridos, depois desses atos de Acais, que foram vários, e se você for ler com paciência, passo a passo, você verá que foram coisas abomináveis, dos quais Deus não se agradou. E daí então o versículo 5 diz: pelo que o Senhor, seu Deus, porque na verdade ele era uma pessoa que andava no caminho do Senhor nosso Deus, como o pai dele andava, ele estava no mesmo caminho do pai, só que quando o pai morre e ele assume, aí agora ele quer fazer do jeito dele. Enquanto o pai estava vivo, parecia que ele servia a Deus com integridade por causa do pai.
temendo ao seu pai. Então eu vou agradar a Deus, porque meu pai está ali sempre de olho. Mas o pai fechou os olhos, aí ele agora disse: pronto, agora eu faço o que eu quiser. Na verdade, isso mostra que ele não estava servindo a Deus com integridade, com desejo no coração. Tem gente que adora a Deus, que está firme com Deus, por causa do pai, por causa da mãe, por causa do marido, por causa da esposa. Então, a pessoa às vezes está servindo a Deus, não é porque ela quer servir a Deus, ela está servindo a Deus para agradar a terceiros. E eu não tenho que agradar a Deus, eu não tenho que vir à igreja, por exemplo, buscar ao Senhor, para que fulano fique sabendo que eu estou indo, para ela ficar mais tranquila com isso. Isso não serve para mim. Eu tenho que vir à igreja, buscar a Deus, adorar a Deus, porque eu sou um adorador. Diga glória a Deus, igreja. Eu não tenho que adorar a Deus porque fulano tem que saber que eu estou adorando. Porque se fulano souber que eu estou indo à igreja, ela vai ficar muito feliz com isso. Isso não serve para mim. Eu tenho que vir à igreja adorar ao Senhor porque eu sou adorador, porque eu amo o meu Deus, porque eu tenho prazer de estar na casa dele, eu quero estar com ele, eu quero ouvir a sua voz, eu quero cultuar ao Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Isso tem que vir de dentro para fora, tem que estar na minha alma, tem que estar enraizado no meu ser, essa vontade de adorar ao Supremo. Então, aqui a Bíblia mostra que Acais, ele adorava a Deus enquanto o pai estava vivo. O pai morreu, ele começa a aprontar, começa a desandar, e aí no versículo 5 diz: pelo que o Senhor, seu Deus, olha que é um Deus com D maiúsculo, que era o Deus do pai dele, era o mesmo Deus, mas o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios. E tem mais, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então veja que Deus o entrega nas mãos de quem? Deus entrega nas mãos do rei dos Sírios e também do rei de Israel, que se levantaram contra ele e simplesmente derrotaram, levando uma grande multidão cativa, presos para o seu território. Com isso, Acais ele começa a enfraquecer, ele começa a perder, o seu reinado está indo por água abaixo, e daí então causa dentro dele uma preocupação muito grande. E a Bíblia diz, passando para o versículo 16, olha só, a Bíblia tem um título aí, não é? Acais pede socorro aos assírios. Ele pede ajuda aos assírios, porque ele está vendo que ele está indo de mal a pior. Claro, você está plantando o que não presta, o que não é bom, então, obviamente, você vai sofrer as consequências, não é? Saia da presença de Deus. Se você está se desviando para a esquerda ou para a direita, porque a Bíblia diz que a gente tem que seguir a Deus sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, servindo outros deuses. E ele simplesmente se desviou para adorar outros deuses. Com isso, eu estou apenas aqui resumindo. Se você for ler a história depois do versículo 5 que lemos aqui, você vai ver o que ele faz. Então Deus não se agrada. E quando ele vê que a coisa está apertando, então ele vai pedir ajuda. Aí ele pede ajuda aos assírios. Versículo 16 diz assim: naquele tempo mandou o rei Acais pedir aos reis da Síria que o ajudassem.
Então ele pede ajuda a esse pessoal, achando que vai ter êxito com isso. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá, porque ele era o rei de Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali, porque o Senhor, olha só, humilhou a quem? A Judá, por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou, olha aí, à transgressão contra o Senhor. Ele se entregou à transgressão contra Deus. Tudo que era abominável, ele começou a praticar, ele começou a fazer perante o Senhor. Ele não se importou com Deus em nenhum momento, ele não olhou para Deus como seu pai olhou, mas ele começou a desprezar a Deus. Então, a partir do momento que Deus percebe que ele está andando fora do temor e não está nem aí, como a Bíblia mesmo diz que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e ele estava fazendo tudo isso achando que iria ficar impune. Só que chega o momento da consequência, e a palavra de Deus diz aqui que Deus, ele, o Senhor, humilhou a Judá por causa dele, de Acais. Versículo 20 diz assim: veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria. Olha só, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Então ele esperava que este rei chegasse para ajudar, para o deixar mais tranquilo. Mas a Bíblia diz que em vez desse aqui fortalecê-lo, reforçar ali o exército de Acais, a Bíblia diz que deixou em aperto. Ou seja, o que estava ruim ficou pior. Então ele busca ajuda com os assírios. Só que quando essa ajuda chega, na verdade não é uma ajuda para ele. Ele esperava que fosse, só que o efeito foi contrário. A Bíblia diz que em vez de fortalecê-lo, dele ser agora forte com esta chegada deste rei, ele fica mais apertado ainda. Aí diz assim, irmãos: porque Acais, olha só, tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém isso não o ajudou. Não teve jeito. Ele pega utensílios da casa de Deus. Então vai imaginando isso, irmãos, a gravidade que é os despojos da casa do Senhor, o que estava dentro da casa de Deus, que pertencia a Deus, coisas sagradas, coisas santificadas. Ele junta tudo e também pega da casa dos reis, dos príncipes, tudo que for de ouro, prata, bronze, tudo que tem valor, e dá de presente para o rei da Assíria, querendo com isso agradá-lo, para que ele o ajudasse. Só que a Bíblia diz que, porém, isso não o ajudou. É porque no versículo 6 aqui, no versículo 6 aqui já tem sim. como é que vai classificar? Sim.
120 mil pessoas morreram por uma insanidade dele. Exatamente. 120 mil pessoas. É a consequência. Causa e efeito. Então você vê que simplesmente a Bíblia mostra que o Senhor não se agradou dele, e ele fazendo tudo isso, buscando reforço, buscando ajuda, nada disso o ajudou. Mas por que não ajudou? Por que não deu certo? Porque o próprio Deus não permitiu, igreja. Porque Deus não permitiu. Por mais que ele estivesse aqui tentando agradar ao outro rei, o rei da Assíria, para chegar a ele e o ajudar, a Bíblia diz aqui que mesmo fazendo tudo isso, mesmo o rei da Síria recebendo esses despojos, ele não o ajudou. Não teve jeito para o rei Acais. E aí então, diz no versículo 22, no tempo da sua angústia, olha aí, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Olha só, 2 Crônicas 28, versículo 22. Ele diz, no tempo da sua angústia, já que ele estava angustiado, ele, em vez de melhorar, ele está piorando. Porque no tempo da angústia, a Bíblia diz que cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Puxa vida, como é que pode? Tu já estás mal, tu estava numa situação de aperto, a coisa ficou mais apertada ainda. Em vez de se humilhar, se dobrar perante Deus, tirar esse orgulho do coração, tirar essa abominação do coração e dizer: Senhor, eu sei que eu falhei em buscar essa ajuda, em seguir esses deuses, então me perdoa, olha para mim, Senhor. Deus estaria olhando para ele, igreja, porque Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado. A partir do momento que você pede a ele o perdão e reconhece o seu erro, sua falha, sua transgressão, Deus está pronto para te atender, para te perdoar e para te ajudar. Mas a Bíblia diz que no tempo da angústia dele, poxa, estou angustiado, o que é que eu tenho que fazer no dia da angústia? Buscar a Deus, clamar ao Senhor. Eu estou mal por dentro, mas ele estando mal, ele simplesmente piora a situação, porque ele passa a transgredir mais ainda perante Deus. Se eu estou mal por causa da minha transgressão, então eu vou ficar pior ainda, porque mais transgressões eu vou praticar perante Deus. Aí ele começa a multiplicar suas transgressões. Aí diz o 23, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Está vendo? Ele vai e começa a oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram. E disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Bom, se o pessoal lá na Síria está oferecendo sacrifícios ao seu Deus, e o seu Deus está ali ajudando a Síria, então eu vou oferecer sacrifícios a esse mesmo Deus da Síria, para que ele agora me ajude. Se ele ajuda o povo dele, eu estou oferecendo a ele também sacrifícios, ele vai se agradar de mim e vai me ajudar. Ou seja, buscando socorro naquilo que não é Deus, querendo, apelando de todo jeito, atirando para todos os lados para ver se a coisa melhora. E quanto mais Acais fazia isso, mais ele piorava. Porque, queridos, não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é conversa para boi dormir. Esse negócio de dizer que todos os caminhos, que em qualquer lugar você encontra Deus. Você pode encontrar um Deus,
mas não o poderoso, não o todo-poderoso, não o soberano Deus. Temos que ter essa consciência. Ele estava aqui praticamente cego espiritualmente. Ele se deixou ficar cego, que a partir do momento que ele começa a desandar, começa a se desviar, toda pessoa que começa a se desviar perante Deus, pouco a pouco, às vezes a pessoa nem percebe, às vezes a pessoa ela vai devagarinho, começa a sair do caminho. Quando ela vai abrir os olhos, já é tarde demais, já está lá. Esfriamento da fé. Vai esfriando pouco a pouco, passo a passo, ela começa a se perder no caminho. E ele se perdeu, ele está perdido, e uma vez cego espiritualmente, agora está buscando em todo canto alguma resposta. Você lembra que Saul, quando praticamente ficou cego espiritualmente, Saul foi consultar uma necromante. Saul foi consultar a necromante, ele já estava ali totalmente fora do caminho. Saul, você sabe que ele mesmo se matou, se suicidou, tirou a sua própria vida. Quando ele viu que os inimigos estavam chegando contra ele, ele disse: olha para o rapaz que estava do lado dele, o seu escudeiro, eles pegam a tua espada e me matam, que eu não quero que esses incircuncisos tirem a minha vida. E a Bíblia diz que o rapaz não o fez. O rapaz não matou Saul, porque o temia muito, respeitava muito. Então Saul pegou a espada do rapaz e se lançou sobre ela, diz a Bíblia. E o rapaz, que amava muito a Saul e temia muito a Saul, vendo que Saul fez aquilo, sabe o que o rapaz fez? A mesma coisa. O seu escudeiro vai: o senhor se matou, também vou me matar. Quer dizer, a cegueira de Saul fez com que ele fizesse isso, porque a partir do momento que ele transgride perante Deus, você lembra que Saul pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. Não sei se você recorda da história. Lembra quando Deus falou para ele: vai lá e mata todo mundo, não deixa ninguém com vida, nem animais, nem homens, nem crianças, ninguém, acaba com tudo, e não pegue nada daquela terra, deixe tudo lá. Ele vai e faz o contrário. Ele pega as melhores coisas, os melhores animais, e na hora da volta, não é? Até o rei ele poupou, o rei Agag. E aí quando ele volta, Samuel diz: e aí, você fez o que Deus mandou? Ele disse: eu fiz. E na hora que ele diz eu fiz, o boi entrega ele. Ele diz: que zoada é essa aí? Que barulho é esse? Não, foi o povo pegou os melhores animais aí para sacrificar o Senhor teu Deus. Deus disse que não era para pegar nada. Então ele peca contra Deus. Mais na frente, Saul, ele vai falar com Deus. Deus, não ouve. Deus deixa ele sem resposta. Aí Saul, vendo isso, Deus não quer me responder, eu tenho que buscar alguma resposta. Aí ele vai e procura uma mulher, uma necromante, para se consultar com ela, para ter resposta, mandando a mulher trazer o profeta Samuel, que já tinha morrido. E a Bíblia diz que Deus não respondeu a Saul, nem por visões, nem por sonhos, nem por profetas, por nada. Porque Deus sempre, quando queria falar com o seu servo, ele fazia ele sonhar, ter visões, usava um profeta para falar, mas Deus não deu resposta nenhuma. Ora, se a Bíblia diz que Deus não respondeu a Saul por profeta e nem por outro meio, como é que ele agora vai buscar numa necromante o próprio Samuel de volta, para incorporar nela ali e falar com ele? Então a mulher que se incorporou com o espírito começou a falar igual a Samuel, e ele estava crendo que era Samuel que estava falando com ele. Ou seja, ele vai procurar resposta no lugar que Deus não se agrada, e com isso Saul pagou um alto preço, ou seja, saiu do caminho. Aqui nós podemos ver Acais saindo do caminho e procurando ajuda aonde não deve, fazendo o que não deve. Pega as coisas da casa de Deus, pega da casa dos príncipes, dos reis, e oferece tudo para o inimigo só para ter essa colaboração, essa ajuda. Mas a palavra do Senhor, queridos, diz aqui, continuando, o versículo
24. O 23 você vê que diz que aqui foi a sua própria ruína. Mesmo fazendo isso, ele só trouxe ruína para a vida dele e para todo Israel. Versículo 24. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus. Olha só. Fê-los em pedaços. Quebrou tudo, irmãos. Quebrou tudo. Indignado, revoltado. E fechou o quê? As portas de onde? Da casa do Senhor. Fechou a igreja. Fechou o templo. Indignado, quebrou tudo e fechou o templo. Não tem mais adoração neste lugar. Não tem mais adoração. Olha a indignação dele. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Fez para si altares, começou a espalhar em toda Jerusalém. Ele foi espalhando altares para os seus deuses, começou a adorar deuses estranhos. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Ou seja, ele provoca a ira de Deus. Ele começa aqui a bater de frente com Deus. Vou fechar o templo, vou quebrar tudo dentro da casa de Deus. Estou indignado, estou muito chateado, não tenho vitória, eu não venço uma, nunca consigo ter êxito, é só fracasso, derrota, fracasso. Então eu vou acabar com tudo. E ele acaba, irmãos, fecha a porta do templo. Imagina o cenário, imagina o povo, imagina a situação, e ele achando que está com tudo fazendo isso. Mas, queridos, a Bíblia diz aqui no versículo 26: quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais, morreu, descansou com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então ele foi sepultado não onde os reis eram sepultados, porque ele não era digno de receber essa honra, pelo que ele praticou, pelo que ele fez. Ou seja, Acais, ele faz tudo que é abominável perante Deus, uma vez que ele teve a oportunidade de fazer o que era reto, fazer o que era bom perante o Senhor, assim como seu pai tinha feito, o Jotão. Então Jotão, ele faz o que é bom e Deus o abençoa. Aí vem Acais, que reina agora no lugar do pai que faleceu, e ele faz o que é mal perante Deus e cada vez faz pior. E com isso ele traz grandes consequências para a sua vida, sendo fracassado, derrotado, e até na hora da sua morte ele é sepultado sem honra. Sem honra é sepultado. Agora a Bíblia diz que quem assume o reinado é Ezequias. O rei Ezequias vem e assume. Nós aqui lemos no ano passado esse capítulo 29 aqui, essa parte do versículo 1 até o versículo 11. Não sei se você se recorda, mas nós lemos isso aqui. Foi a 14ª pedra da campanha da reconstrução. A Bíblia diz aqui, amados, eu vou ler novamente só para a gente recapitular, por favor. O título, o que é que diz aí? Ezequias manda abrir o templo. Olha aí, já manda abrir o templo, porque o camarada lá, o outro, simplesmente mandou fechar. Então, a partir do momento que o templo está fechado, a coisa foi desandando cada vez mais. A espiritualidade daquele lugar estava lá embaixo. Então era necessário que alguém chegasse para trazer um renovo, trazer um avivamento para aquele lugar, porque sem esse avivamento não tinha como a coisa dar certo, porque Deus não estava no negócio.
Então agora Ezequias vem para trazer Deus para o negócio. Quando você traz Deus para o negócio, seja lá qual for, Deus ele honra, Deus abençoa, Deus ele te dá vitória. Diga glória a Deus. Quando você deixa Deus de fora é uma coisa, mas Senhor, vamos lá. Então Deus entra com você naquela batalha e te ajuda. Não confio em carro, uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor. Então, a sua confiança está em quê? No seu braço? Na sua capacidade? Ou você conta com Deus? E aqui Ezequias disse: bom, o primeiro passo é abrir o templo. O templo não pode ficar fechado. Então veja, ele teve um pai que praticou tudo isso, mas ele não foi pelo pai. Ele não foi pelo pai. Ele não fez o que o seu pai fez, ele fez o que o avô fez. Ele queria seguir o exemplo do avô e não do pai. Então o pai fez o que não prestava, mas aqui a Bíblia diz no versículo 1: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai, na fé. Aí diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, porque estava precisando de um reparo. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os da praça oriental e lhes disse: a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Olha quanta coisa, irmãos. Apagaram as lâmpadas, que sempre estavam ali acesas no candelabro. Sempre alguém chegava lá, o sacerdote, e colocava mais azeite para não apagar a lâmpada, mas ele deixou apagar a lâmpada. Ninguém queimou incenso, não tinha mais culto a Deus, tudo era para os deuses. E a Bíblia diz aqui, ou seja, uma verdadeira imundície, era uma bagunça dentro da casa de Deus. Aí ele diz aqui, por gentileza, continuando, o versículo agora é 8: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Então Deus entregou, meu amigo. A partir do momento que desandou, Deus entregou ao terror, ao assombro. Eles estavam espantados. Era só coisa ruim atrás de coisa ruim chegando. Tudo que não presta chegou sobre aquela região. E vocês estão vendo com os próprios olhos a baderna que virou isso aqui. Então nós precisamos mudar. Por isso que Ezequias está dizendo aos levitas: se santifiquem e também santifiquem a casa do Senhor. Ele diz aqui o 9: porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora, olha que ponto importante, hein? Agora estou, que irmãos? Resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Estou resolvido, porque a pessoa tem que estar resolvida, tem que estar decidida, ou quer ou não quer. Você quer Deus? Amém. Você não quer? É um direito que lhe assiste. Eu tenho que estar decidido. Eu quero adorar o meu Deus, eu quero exaltar a Deus, eu quero cultuar a Ele, Ele é o meu Senhor. Então ele disse: olha, eu estou resolvido, estou decidido, eu quero fazer isso. Aí diz aqui, olha, versículo 11:
filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Deus escolheu vocês para isso, para esse serviço, para praticar tudo isso que eu acabei de falar. Deus escolheu vocês para estarem perante Ele, adorando a Ele, cultuando a Ele. Então vamos fazer isso, vamos praticar tudo isso, não vamos praticar o que os nossos pais praticaram, porque Deus espera de nós tal atitude. Aí diz aqui, irmãos, versículo 12, por favor. Aliás, versículo 12 até o 14 só fala de nomes dos levitas, tá? São nomes dos levitas que ele menciona. A gente não precisa ficar lendo esses nomes, até porque são nomes difíceis, aí a gente acaba engasgando às vezes aqui, não é bom. Cada nome de só misericórdia. Você que está pretendendo ter filhos aí, mas alguns, já pode escolher aqui. Uma sugestão aqui, olha, Gedutum. No final do 14 aí tem um tal de Gedutum. Você pode, não é? Pode ficar à vontade aí quem quiser, viu, irmãos? Tem outros aqui também, você escolhe. Tem Jeuel, tem o que mais? Elisafã, enfim, Matanias. Vamos pular essa parte. Versículo 15: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Então os levitas, eles se santificaram, se prepararam, oraram, jejuaram, buscaram a Deus, buscaram a face do Senhor, porque eram homens preparados para isto, homens que foram escolhidos para fazerem bem e agradarem a Deus, enquanto os outros que passaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, segundo as suas abominações, estavam maus. Esses aqui procuraram se santificar, porque o próprio rei Ezequias disse: santificai-vos e santifiquem também a casa do Senhor. E eles vieram e começaram a purificar a casa do Senhor. Versículo 16: os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para quê, irmãos? Para a purificar, olha só, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem fora ao ribeiro de Sidom. Então, que tipo de imundícia você acha que eles acharam lá no templo da casa, no templo do Senhor, na casa do Senhor? Eles acharam, sabe, irmãos, idolatria, coisas oferecidas a outros deuses, a casa do Senhor que estava imunda por causa dessas idolatrias, usando o templo, a casa do Senhor, para levarem coisas abomináveis lá para dentro. E Deus não se agradou daquilo, por isso que veio a ira do Senhor. Mas agora eles juntaram todas aquelas porcarias lá e levaram para o ribeiro, para jogar naquele lugar, para tirar essa sujeira da casa de Deus, limpando a casa de Deus, porque enquanto aquela sujeira estivesse ali, Deus não habitaria naquele lugar. Era preciso fazer uma limpeza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso acontece com a gente, no nosso coração. Às vezes o coração está cheio de mágoa, é um coração cheio de ódio, é a falta de perdão. Então a pessoa está lá, aquilo é ruim para ela, é abominável. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mas a pessoa traz dentro de si aquilo que não presta, ela guarda aquela sujeira. Então Deus não pode habitar no coração assim. É preciso se limpar, é preciso renovar o seu coração para que Deus venha habitar dentro dele. Aqui também, o Senhor não podia habitar nesse templo enquanto estavam ali as idolatrias, os ídolos que estavam ali dentro.
sendo cultuados pelos homens daquela região. Então Deus disse: ó, tira tudo isso que eu entro. Enquanto tiver isso aí, eu não entro. Eles foram, tiraram e jogaram fora. Versículo 17: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Primeiro dia do primeiro mês. Então, primeiro dia do primeiro mês é o primeiro dia do ano. Concorda comigo ou não? Primeiro dia do primeiro mês. Então, já no início, já começando bem. Aí diz: ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Então eles começaram a fazer uma purificação. Foi oração, foi jejum, louvores a Deus, ajeitando a casa do Senhor, ungindo aqui, ungindo ali. Então foi um processo de purificação do templo, irmãos. Você imagina aí, eles ali na mesma fé, orando, clamando, pedindo misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia, abençoa este lugar, santifica este lugar. Em teu nome nós pedimos, tira toda a sujeira, toda a influência maligna, arranca tudo que não presta. Eles passaram a abençoar. Eu creio que eles tocavam, sabe, nos utensílios e pedia para Deus abençoar. Abençoa, Senhor, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. Clamando a Deus, Deus ouviria a cada um deles. Diga glória a Deus, irmãos. Pastor, aí a gente sai lá no Novo, do Velho Testamento e vem para o Novo, né? O que ele fez aí, na verdade, foi a intercessão do Espírito. Isso. Está aqui em Romanos. Aí no capítulo 28 é ratificado da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Exatamente, é o propósito. O propósito do coração de cada um deles era ver a casa do Senhor como antes, porque há um tempo atrás a casa do Senhor estava bem. A coisa desandou a partir do momento que Acais assumiu. Mas enquanto Jotão estava ali no reinado, ele simplesmente procurou agradar a Deus. A casa do Senhor estava bem. Agora a casa do Senhor ficou mal por causa de um homem, por causa de Acais, uma direção errada. Então essa direção trouxe as abominações para a casa do Senhor e com elas vieram as consequências. Mas agora Ezequias, decidido, juntamente com estes que estão com ele, os levitas que estavam ali para isso, eles santificaram a casa de Deus, começaram ali a fazer uma grande obra naquele lugar. Versículo 18 diz: então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Diga glória a Deus. Que maravilha poder agora, porque o rei Ezequias estava lá no seu palácio, enquanto os levitas, eles estavam trabalhando, estavam ali santificando, porque o rei não podia se ausentar do seu palácio para poder estar fazendo isso. Ele deu esse cargo para essas pessoas, para os que foram escolhidos por Deus para isso, para esta ocasião. Então ele chama os levitas, e aqui você lembra no versículo 12 até o 14 que tem o nome de cada um deles. Então eles vão e começam a fazer a obra. No primeiro dia, no primeiro mês, já começam ali a santificar a casa de Deus.
Então foram dias, em 8 dias a Bíblia diz, que eles simplesmente ali fizeram aquela santificação. Prepararam, primeiro dia orando, jejuando, abençoando, ungindo, vai abençoando tudo, o templo, e era muita coisa. E cada dia Deus ali observando essa atitude, cada um procurando deixar tudo no seu devido lugar, e o rei estava lá no seu palácio, sabendo que homens capacitados para essa ocasião estavam lá arrumando tudo. Ele sabia quem eram esses homens, ele confiava nesses homens. Quando terminaram, foram avisar ao rei, disseram: olha, nós já purificamos a casa do Senhor, os utensílios, está tudo no seu devido lugar, o templo está pronto, a casa do Senhor está pronta, agora é só entrar e adorar. Diga graças a Deus. Como é bom ver alguém interessado, hein, em ver a casa do Senhor bem, para que você também esteja bem, para que você também possa chegar e ter prazer de cultuar, de adorar a Ele. E aqui o rei Ezequias recebe esta informação com alegria na alma. Ele estava muito triste quando ele viu aquele cenário, mas agora que está tudo bem, a expectativa era muito grande no coração de Ezequias, porque Ezequias era um adorador, e ele queria muito chegar no templo e encontrar aquele templo pronto para os adoradores entrarem. E a Bíblia diz aqui, amados, por favor, versículo 20, olha só, o título aí qual é? Ezequias restabelece o culto de Deus, porque o culto tinha sido transferido para os deuses, mas agora ele está voltando para o Deus vivo. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, logo cedo, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Imagina a expectativa, cada passo que ele dava, porque quem viu aquele cenário abominável, agora está na expectativa de ver a casa do Senhor preparada, linda. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias:
que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, olha aí, igreja, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Os louvores começaram também na casa do Senhor. Então, enquanto uns sacrificavam os animais, ofereciam a Deus os holocaustos, outros estavam tocando os instrumentos. Aquilo era o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O que já não existia há muito tempo passou a existir. Houve ali, igreja, um avivamento. Diga glória a Deus. Um avivamento, porque a verdade é que aquilo tinha se apagado daquele lugar. Você já não via mais ninguém adorando, ninguém mais orando, ninguém mais louvando. Mas agora Ezequias, ele traz isso de volta para o templo, para a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é casa de oração, é casa de culto a Deus e não aos deuses. E simplesmente começam ali a sacrificar pelo pecado, pedindo perdão a Deus, misericórdia a Deus, purificando, para que aquelas transgressões fossem apagadas. E assim fizeram perante o Senhor, e a partir do momento que eles começaram a sacrificar os animais em oferenda a Deus, Deus se agrada daquilo e vai perdoando, vai purificando, vai limpando. E além disso, a Bíblia diz que eles começaram a tocar os instrumentos. Os louvores foram dados a Deus. Aleluia. Amém. Tocavam os instrumentos, louvavam a Deus, sacrificavam os animais. Tudo aquilo era o culto ao Senhor. E Deus recebendo, irmãos. E Deus recebendo. E a Bíblia diz aqui, continuando por favor, o versículo 28. é o 28. Toda a congregação se prostrou. Toda a congregação. Não teve um que ficou de fora, irmãos. Todos envolvidos, porque o importante é isso. Na casa do Senhor, o culto que é realizado para Deus, é importante que todos participem. Se é para adorar, vamos adorar juntos. Se é para louvar, vamos louvar juntos. Todos participando. Não é possível, não é bom ficar de fora. Não é bom. Não é bom você estar na casa de Deus e todo mundo cultuando e você, sabe, no mundo da lua. Não, vamos entrar. Eu quero participar, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui não é para ficar olhando para fulano, beltrano, não. Estou aqui para cultuar a Deus. Então, farei isso de todo o meu coração. Porque fazendo isso, eu vou trazer para mim benefícios. Eu vou estar me fortalecendo fazendo isso. Feche os olhos e o adore em espírito e em verdade. Exatamente, é você se entregar de todo o seu coração, fazer desse lugar que você se encontra um santuário, dizer: Senhor, estou aqui para te adorar. Eu não vou me preocupar, porque fulano não está adorando, beltrano não está adorando. Eu quero adorar, eu quero cultuar a Deus. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui, eu saí da minha casa para estar na casa do Senhor. Para quê? Para perder meu tempo? Não, para ganhar o meu tempo, aproveitar cada minuto, cada segundo a presença do Senhor, seja no louvor, seja na adoração, seja na palavra, ouvindo a palavra. Cada coisa é importante. Tudo que a gente faz aqui, do início ao fim, é importante perante o Senhor, e o Senhor recebe com alegria. A Bíblia diz aqui, amados, que toda a congregação, versículo 28, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, olha aí, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Enquanto tinha animal para sacrificar, eles estavam ali prostrados, o louvor tocando. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, versículo 29, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Olha só que coisa linda, hein? Depois que ofereceu tudo, todos, até o rei, se prostra e adora a Deus. Todo mundo adorando a Deus. Imagina a cena:
todo mundo prostrado e adorando a Deus. Poxa, fazia um certo tempo que Deus não via aquilo ali, e Deus agora estava vendo. Eu imagino o coração de Deus, que alegria em ver, poxa, o meu povo me adorando, era isso que eu queria. Mas Acais, ele fez tudo o contrário. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Amém? Começaram a adorar a Deus, começaram a louvar a Deus com as palavras de Davi e de Asaf. Você sabe que tem lá o salmo de Davi, salmo de Asaf, aquelas palavras como se fosse uma composição, porque o salmo na verdade é um cântico a Deus. E eles começaram a entoar esses cânticos ao Senhor, se inclinando com alegria. A Bíblia diz que eles fizeram com alegria. Está escrito aqui no versículo 30, no finalzinho: eles o fizeram com alegria. Então, ao fazer isso perante o Senhor, eu tenho que fazer com alegria. Imagina eu adorar a Deus, louvar a Deus com tristeza, fazer por fazer, de qualquer jeito, empurrar com a barriga, como diz o outro. A minha já está, minha barriga está saliente. Está empurrando o altar. Está empurrando aqui o púlpito já. Agora tem gente que vai empurrando, sabe, a adoração a Deus com a barriga. Aí louva a Deus sem nenhuma vontade. Tem gente que só misericórdia de Deus. Vai louvar a Deus. Aí faz assim, fica encostado. Bota a mão na cabeça, dá aquela coçada. E adorando a Deus. Puxa vida, aquele momento é um momento sublime. Você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Você não pode adorar a Deus, sabe, sem ânimo, sem vontade. Eu tenho que ter prazer em louvar a Deus, adorar a Deus. Se de repente eu não sei aquele louvor, poxa, eu vou estar aqui, ó, na fé, em nome de Jesus. Agora você não pode estar disperso na hora da adoração, do louvor, como se fosse qualquer coisa. Não, se entregue, se entregue. Você vê o camarada está no estádio, o time dele está jogando lá e tem aquele coro que a torcida grita, né? Os rubro-negros gritam: casar, 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 casar. Veja como eles, o camarada diz: pelo esporte nada, é tudo. Olha aqui que entrega. Olha a torcida do Náutico. Tricolor, torcida do Santa Cruz. Cada um que grita com euforia, com ânimo na alma. Tem gente que se arrepia, está cantando aquilo ali, mostra a outra: como eu estou arrepiado, fulano. É muita emoção. Até chora, desmaia, morre pelo time. E para Deus vamos cantar, o louvor sai pela misericórdia. Não, vamos, Senhor, estou aqui para te adorar, vou louvar o Senhor. Sei cantar o hino, vou cantar. Não sei, vou estar aqui em espírito. É importante isso. Isso para mim não serve nada, mas para Deus, sim, Deus está ali observando cada um. Deus, ele olha o íntimo de cada um. Se você faz com a alma, Deus sabe. Se não faz, Deus também sabe. Então aqui a Bíblia mostra que eles se entregaram com alegria, irmãos. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Versículo 31, por favor. A gente já está terminando, viu, irmãos? Tem gente que, né? Vai acabar hoje não, pastor? Vai, daqui a pouco. Disse ainda Ezequias: agora, veja quantas coisas, hein? É uma coisa atrás da outra. Disse ainda Ezequias, tem mais: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Está vendo? Vocês estão consagrados, vocês se consagraram quando fizeram tais coisas ao Senhor, perante Deus. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor, em forma de gratidão. Vocês vão fazer isso. Vocês agora vão sacrificar, trazer os animais, as ofertas a Deus em forma de gratidão, ações de graças, agradecendo a Deus por tudo isso. Aí diz aqui, olha: a congregação
trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Está vendo? Todos que estavam com o coração disposto. Porque para fazer isso o coração tem que estar disposto. Eles adoraram, se santificaram, cultuaram a Deus, estava tudo bem, tudo bonito. Deus se agradou. Ali houve um avivamento, a casa, a glória do Senhor encheu aquela casa. E agora o rei, ele diz: olha, agora diante de tudo que aconteceu aqui, vocês estão bem agora, vocês estão, sabe, reavivados. Então preparem para a casa do Senhor uma oferta. Façam, mas façam de coração, em agradecimento, ações de graças, agradecendo a Deus por esse avivamento. Que brote no coração de cada um esse desejo. Está aqui, olha, coração disposto. Aí diz assim o 32: o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Bichinho, né? Tantos animais para poucos sacerdotes. Então não tinha condições de acabar com todos eles. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Olha só, hein? Coisa que ninguém esperava isso. Mas os levitas se entregaram, porque da onde você menos espera que sai, meu amigo. Tem gente que olha assim: não, porque o fulano é mais santo que eu, porque fulano tem uma posição não sei aonde, tem um posto na igreja, tem um título na igreja. Meu querido, quando você quer, quando você busca, você pode sim se santificar mais do que o outro. O camarada pode ser bispo, papa, ele pode estar no maior posto em uma hierarquia na igreja. Não quer dizer que ele é mais santo que você. A santificação depende de cada um. Se você busca, se você procura se santificar, aí você pode ser cheio 100 vezes mais do que o outro, que aparenta ser mais santo que você. Isso aí é uma coisa individual. É cada um que deve buscar essa santificação. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Você procure. Quem busca encontra, quem procura acha. Então ele diz aqui, olha, continuando 35: além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E para finalizar, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Amém? Subitamente, rapidamente se fez essa obra. Foi algo rápido, foi algo que eles agiram com ímpeto, sabe, na unidade, todo mundo decidido, todo mundo querendo, todo mundo buscando. E aí, igreja, a casa do Senhor estava pronta, preparada, e eles também buscaram, se prepararam e ficaram prontos. Casa do Senhor pronta, o povo pronto, o rei pronto, tudo estava no seu devido lugar, e Deus operou maravilhosamente naquele reinado de Ezequias, o qual nós sabemos como foi, o que aconteceu, como Ezequias venceu seus adversários, como Ezequias venceu seus inimigos.
como ele foi bem sucedido durante todo o seu reinado. Então Deus honra. Se você buscar, se você se entregar 100% a Deus, com integridade, com vontade, se você se entregar de corpo, alma e espírito, em adoração a Deus, cultuando ao Senhor, saiba que Deus te fortalecerá e te ajudará na sua caminhada. Amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Palavra impactante para o coração da igreja. Acredite em tudo que você ouviu. Creia nessas palavras, porque o Senhor, Ele é poderoso para cumprir tudo isso que você ouviu. A palavra do Senhor, ela não cai por terra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém? Então, queridos, agora, momento de oração. Ore comigo e receba a sua bênção. Pai querido e Pai amado, Senhor, aqui estou juntamente com a igreja, diante da Tua face. O que eu peço a Ti, Pai, é misericórdia, é compaixão. Eu peço que o Senhor, com o Teu imenso amor, venha estender o Teu braço forte mais uma vez, para socorrer o necessitado, para socorrer o aflito, para tirar esta pessoa, meu Pai, dessa situação caótica, dessa situação triste. Talvez um momento de dor, de angústia, de agonia. O Senhor que no passado fez tantas maravilhas, arrancou a preocupação de todos aqueles que se chegaram a Ti. Assim também, meu Pai, eu creio que o Senhor está realizando agora, na vida de todos que estão diante da Tua face, orando comigo, clamando ao Senhor. O Senhor está realizando, o Senhor está curando, o Senhor está transformando, está livrando essa pessoa do perigo e do mal. O Senhor está salvando vidas, o Senhor está fazendo o sobrenatural acontecer. Porque Tu és Deus e além de Ti não há outro. Tu és o Deus de Já. Tu és o Deus que tem o poder, a autoridade para desfazer tudo que é mal, tudo que não presta e trazer à existência aquilo que não existe na vida de cada um. O desejo do coração pode ser realizado. Essa pessoa pode ter vitória, meu Pai, em todas as áreas. Basta tão somente o Senhor estender a mão. Porque o Teu braço, quando é estendido, meu Deus, todo mal ele se prostra, todo mal ele cai por terra, todo mal é quebrado, é anulado, é cancelado. E assim eu quero ver, meu Pai, esta pessoa Te glorificando através do seu testemunho. Eu profetizo vitória na vida de todos e creio e tomo posse em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, querido e querida. O Senhor, Ele é poderoso. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então não duvide, tão somente creia. Você está abençoado, você está abençoada. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vós. Muito obrigado pela sua participação, pela sua mensagem que você já deixou aqui, pelo seu joinha também. Muito obrigado e lembrando a todos que estaremos juntos aí durante toda a semana, trazendo a palavra de Deus. Amanhã, com a permissão do Senhor, vamos trazer mais uma mensagem de fé. Tenho certeza que com esses alimentos você será mais fortalecido, mais fortalecida. Não joga fora o que o Senhor está te dando, porque isso é com certeza algo muito especial para cada um de nós. Tá bom? Em nome de Jesus, queridos, deixo o meu abraço, que você tenha uma noite tranquila e muito abençoada. Se cuide e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Forte abraço, até amanhã, Shalom para todos.